Boa noite a todos. Vamos para mais uma aula no nosso tema da histeria, né? Sua história, aqui no nosso curso de formação da psicanálise clínica. Na semana passada, a gente estava comentando sobre a histeria, como aconteceu, né? Do Freud, sobre as aulas de Charcot, que ele foi acompanhar Breuer, né? Nesse sentido que a gente estava caminhando na aula passada. Aí eu prometi a vocês que na aula de hoje eu traria mais alguns casos clínicos, né, clássico acerca da histeria que Freud participou. No caso da aula passada, né, a gente viu um pouquinho sobre o caso da Ana O, que é o caso mais famoso dele, né? E tá aí para vocês assistirem depois. Bom, hoje é o primeiro caso que nós vamos contar. Ou talvez eu faça um pouco mais de leitura, porque na verdade vou contar a história, né, de como aconteceu. E durante essa história eu vou fazendo os parênteses para que fique mais claro para vocês como aconteceu naquela época. Então, nós vamos começar pelo caso da Lucy, que era uma menina de 30 anos. Vamos ver o que aconteceu. Então, ela foi uma paciente, né, encaminhada a Freud por um colega médico que estava tratando a rinite supurativa dessa paciente. Quando chega a Freud, Lucy já havia perdido completamente o olfato, sofria de analgesia no nariz e era perturbada constantemente por um cheiro de pudim queimado. Então veja, aqui é nosso primeiro ponto que a gente poderia estar atento. Como se ela já havia perdido completamente o olfato, o que seria esse cheiro de pudim queimado, né? Então, Freud, ele nesse momento, ele não se utiliza somente da hipnose para tratar essa paciente, apenas pede que ela se deite, feche os olhos e se concentre, atingindo assim um estado alterado de consciência, em que podem acessar lembranças e identificar ligações que aparentemente não estão presentes no estado de consciência normal. Então é aquele momento de consciência que a gente ainda não atingiu o estágio do inconsciente, mas que a gente pode chamar do sonambulismo, né? Um estado do sono e que é possível conversar, é possível identificar certas estruturas, certos comportamentos, pensamentos, né? E isso a gente vai ver mais pra frente. Então, Freud fala que o esquecimento é muitas vezes intencional e desejado, e seu êxito nunca é nada além de uma aparência. Isso porque aquilo que é esquecido é algo insuportável para o sujeito. Então, quem gosta de psicanálise e já ouviu falar muito a respeito, também já ouviu dizer que aquilo que não é suportável para mim, enquanto consciência, eu deixo lá escondidinho no meu inconsciente. Então, às vezes, aquela mentira ou até mesmo aquele sonho que quando a gente acorda não consegue se lembrar, ele fala que é pontual, né? Nós fazemos isso de propósito, mas esse propósito ele não chega a ser o consciente, não é? Eu vou acordar e vou esquecer do meu sonho porque eu não gostei, não é suportável para mim, né? Então, como a gente pode chamar de um mecanismo de defesa do nosso consciente de não trazer isso à tona, que é o fato esquecido. Então, é nesse sentido que ele fala que é propositalmente. Então ela ficava deitada de olhos fechados e num estado acessível a um discreto grau de influência.
que a gente pode trocar esse influência também por uma sugestionabilidade, né? Uma sugestão que ela estava sendo inserida quando ela estava nesse estado de sonolência. Mas, neste caso, o ato de ligar, né, fatos e falar do seu desejo não eliminou os sintomas e nem modificou o seu estado de depressão e angústia. Então, quer dizer, ele ia falando ao momento que ela estava no estado de sonolência e ela ia retribuindo de uma forma meio inconsciente, meio consciente, né? Como um pezinho lá, um pezinho cá. O que aconteceu, então, foi um enfraquecimento do sintoma. Sentir cheiro de pudim queimado quando ficava agitada. Conforme a paciente falava dele, ligando a outros fatos, outros acontecimentos. Então, ele não obteve êxito por total. Então, o sintoma de sentir o cheiro do pudim queimado não era algo muito que eliminasse de uma vez, né? Então, quando ela ficava muito agitada, muito nervosa, passava por certas emoções, aí ela voltava a sentir esse cheiro, né? Então, o que Freud fez, né? Ele não ficou satisfeito com esse resultado, ele queria mais. Então, ele se dedicou à tarefa de eliminar este novo símbolo mnêmico, né, da memória, através da análise. Então, ele começou a fazer análise em aspectos separados. Então, isso tudo consistia na busca da cena traumática, né, do trauma realmente. Então, ele estava buscando ali o que realmente pode ter desencadeado esse trauma, esse cheiro de pudim queimado. Então, só quando a ideia e afeto relativos a uma cena traumática se ligaram no discurso da paciente, é que seus sintomas físicos desapareceram. Então, veja, a relação que há muito forte entre sentimento, emoções e o que eu estou pensando, como isso se somatiza, né? Como isso se transforma em mudanças físicas no meu corpo, né? Uma questão de será que dá pra gente separar corpo e mente, né? É nesse sentido que ele já vinha pensando sobre isso. Então, com o desaparecimento dos sintomas relativos ao afeto traumático, a paciente foi considerada curada. Né? Então, com o passar do tempo, isso foi se esvaindo, foi se eliminando e através do afeto traumático, né? Então, neste caso, Freud ele não utiliza a hipnose, mas sim algo muito próximo da livre associação. Então, aqui ele já começa a falar um pouquinho da associação livre, que com o passar do conteúdo, nós vamos ver que a associação livre não era tão livre assim, e a gente vai entender melhor. Então, ele percebe que falar a cena traumática é algo que não acontece com o relato da mesma isoladamente. Então, para que o sujeito fale do trauma, ele fala também de outras ideias que não são o trauma em si, mas que têm relação com o mesmo. Então, nesse caso, quando a gente está falando sobre um caso, sobre uma situação, um afeto mesmo, uma emoção, e de repente nós falamos como se distanciasse do foco do que estava sendo conversado e falasse sobre outra coisa. Freud fala que a gente está fazendo uma relação sobre o trauma, mas que a gente, nem mesmo nós, ao momento da fala, sabemos que esse outro fato tem relação com o afeto, com as emoções, com aquilo que está sendo observado. Então, Freud, ele pode teorizar esse caso, né, esse mecanismo de defesa, talvez, que é a associação livre, onde o que é dito pelo paciente não é livre, e sim determinado pelas ligações previamente estabelecidas no psiquismo do sujeito. Então,
não sou eu, Juliana, que faço uma relação prévia sobre isso. É o meu psíquico que já faz essa relação que ainda não chegou ao meu consciente, né? A minha clareza nesse assunto. Então, esse foi o caso, então, da Lucy, né? Onde ele começou um pouquinho com a sugestão ali, que não chega a ser uma hipnose, né? E depois ele estava partindo já para a associação livre. Esse é o caso da Lucy. Eu tentei trazer para vocês aqui um breve e bem breve resumo para que vocês conhecessem um pouquinho de cada caso. Aí, esses casos provavelmente vocês conseguem encontrar na internet e, enfim, dá para ler bem a história com todos os detalhes para vocês terem uma noção mais exata. Mas, resumidamente, eu estou trazendo para vocês. Aí, no próximo caso, é o caso da Catarina. Então, como foi esse caso? Numa viagem de férias, né, que Freud estava, ele foi abordado pela Catarina, que fala dos seus sintomas de falta de ar e sufocação. Aí Freud já logo se interessa pelo assunto e vai conversar com a Catarina. Aí nessa conversa, Freud percebeu que Catarina sofria de crises de angústia. E a angústia, segundo ele, é algo relacionado nas moças com o horror de que mentes virginais são tomadas ao se defrontar pela primeira vez com o mundo da sexualidade. Então, para ele já era uma defesa ali acerca do mundo da sexualidade, como a forma como que ela lidou com essa novidade para ela. Então, Freud, né, partindo desse pensamento, dessa possibilidade, Freud ele fez uma intervenção, onde ele afirma para ela que talvez seus ataques tenham sido causados por algo que ela viu ou ouviu e que a constrangeu. Então, ela começa a relatar o que havia desencadeado o sintoma. Mas, neste ponto, Freud encontra uma resistência e não insiste. Após isso, apenas pede para a Catarina que relate o que seguiu o ocorrido. Então, quer dizer, ele não insiste e pede para que ela continue falando. Aí, Catarina logo abandonou o fio da meada, né, entre aspas, e começou a contar a Freud duas histórias mais antigas, relativas a 2 ou 3 anos antes da cena relatada anteriormente. Apesar de ocorridas anteriormente, essas recordações estavam ligadas com o sintoma e o trauma. Então, aquelas prévias relações que o nosso psiquismo já vai fazendo para a gente. Então, ao final deste relato, ela parou e parecia ter passado por uma transformação. E aí, o Freud vai relatar. Ele fala assim: a última parte que me contaram numa forma aparentemente sem sentido proporcionou uma admirável explicação do seu comportamento na cena da descoberta. Naquela ocasião, ela carregava consigo 2 conjuntos de experiências de que se recordava, mas que não compreendia, e das quais não havia extraído nenhuma inferência. Quando vislumbrou o casal no ato sexual, estabeleceu de imediato uma ligação entre a nova impressão e aqueles 2 conjuntos de lembranças. Começou a compreendê-los e, ao mesmo tempo, rechaçá-los. Seguiu-se, então, um curto período de elaboração de incubação, após o qual os sintomas de conversão se instalaram, com vômitos funcionando como um substituto para a repulsa moral e física. Então, aqui, Freud vai falar um pouquinho, vai fazer uma referência, né, uma inferência, ele vai já começar a fazer uma ponte com a reelaboração, né? Quando a gente fala que falar é terapêutico, como
também grupos de estudos, né? Grupos de terapias, onde ao momento que você começa a falar do seu problema, do acontecido, das suas emoções, contar mesmo um fato da sua vida, quando você começa a fazer relação aos detalhes, você vai reelaborando e vai visualizando de uma nova forma. Então, com isso, você vai dando um novo significado. E é isso que começou a acontecer com a Catarina, né? Então, assim, ele não usa a hipnose, né, para fazer essa intervenção com a Catarina. Ele usa simplesmente a associação livre e começa a mostrar para ela as relações que ela própria está fazendo, mas que talvez não esteja identificando, não esteja com clareza a seu ver, né? E aí Freud vai fazendo as relações e mostrando para ela, e aí e fala também sobre a sexualidade, né? Que está por trás dos sintomas histéricos. Então, ele vai ver essa grande interferência da sexualidade. É por isso que Freud fala muito sobre a sexualidade e sobre as influências do período da infância, né? Sobre isso. Aí no nosso próximo caso, a Elizabeth. Bom, a Elizabeth foi utilizado com ela um método catártico, que conforme a paciente ia falando das suas aflições e relacionando com as dores no corpo, Freud passou a se basear nas dores para saber se uma determinada história relativa ao sintoma já se havia se esgotado. Se o sintoma não sumisse totalmente, seria porque a paciente não falara tudo. Então, ele fazia da forma como que ela falasse sobre as suas emoções, né? Esse era o método catártico. Então, do que ela estava sentindo, o que tinha simbolizado para ela, qual o significado. E se o sintoma não tivesse sumido após esse método catártico, então quer dizer que ainda tinha mais coisa para ela falar, além do que ela já tinha falado. Então, a carga afetiva é simbolizada e convertida para uma parte do corpo. É assim que entendia Freud, né? Que algo não muito bem resolvido desencadeava alguma mudança na estrutura física do corpo. Então, a fala podia ser a narrativa de uma cena traumática. A fala livre, sem conexões aparentes entre os assuntos. Fala sobre as dores no corpo relacionadas com as aflições afetivas. Ela tinha o efeito de alívio de angústias, de escoamento de afetos estrangulados, possibilidade de eliminação dos sintomas e de ressignificação da cena traumática. Então, veja o quão bem pode ir fazendo essa fala, né? Então, a ideia apresentada ao ego era, então, um desejo, mesmo que por caminhos tortuosos. Freud conseguiria fazer o paciente falar deles. Então, por mais difícil que seria o problema, por mais traumático, Freud conseguia fazer de uma forma que ela falasse sobre ele, sobre esse problema, o que estava relacionado, e as emoções envolvendo. Então ele percebeu que não bastava que ele o denunciasse, era necessário que o paciente, através da fala, desse vazão àqueles afetos inervados no corpo. A esse tipo de tratamento, Freud deu o nome de análise. Então, essa dinâmica de falar sobre os sentimentos, sobre os afetos, sobre as dores, de uma certa forma colocar tudo para fora, né? Além de dar a ressignificação, então colocava tudo em ordem, e ele deu
o nome de análise para esse método. Agora, vou falar para vocês de um caso, vou desmistificar ele um pouquinho mais, né? Um dos casos mais importantes também de Freud, e vou mostrar para vocês com uma riqueza um pouquinho maior de detalhes. Então, M, ela era uma paciente que tinha 40 anos de idade. Então, quando ela foi tratada por Freud pela primeira vez, ela era a 13ª de 14 filhos, sendo que apenas 4 deles haviam sobrevivido até aquela época. A senhora M, ela recebeu educação cuidadosa sob a disciplina de uma mãe excessivamente rígida, enérgica e severa. Casou-se aos 23 anos com um homem rico, um grande industrial, que era muito mais velho. Só que o marido ele morreu de derrame cerebral após o nascimento da sua segunda filha. Então, ela era uma mulher de 40 anos e tinha um casamento, né? E por conta da filha recém-nascida, né? Ela não podia dar muita atenção para esse marido e ele faleceu por derrame. Já tinham passado mal outras vezes, mas não tinha causado maiores problemas e ele morreu, caiu morto, né, durante o café da manhã. Então foi uma morte súbita que esse fato a marcou muito e ela já começou, e foi pela ocasião da morte do marido, né, que ela começou a sentir os seus problemas. E como somente ela estava na presença do marido quando ele faleceu, teve esse mal súbito aí, os seus familiares, eles culpavam. Tendo as conversas, as pessoas falavam que ela havia envenenado o próprio marido, né? E isso a perturbou demais, esses boatos sobre a morte do marido. Ela reclamava e odiava a criança após a morte do marido e a culpava de não ter o ajudado e cuidado mais dele, uma vez que tinha necessidade de estar com o bebê. Então, como ela não tinha muito tempo para cuidar do marido por conta do bebê recém-nascido e tinha uma outra filha também, ela começou a culpar essa criança. E aí a criança desenvolveu paralisia na perna esquerda. Com isso, ela demorou muito mais tempo, né, um tempo maior, para poder começar a andar. E essa criança também, ela tinha visões aos 4 anos de idade. Então, e a filha mais velha, ela tinha o mesmo nome da mãe e era tratada pelo doutor, devido a complicações menstruais. A filha já havia tido, como a mãe, câimbras no pescoço e ligeiros estados histéricos e sofrera de dores ao andar devido a uma retroversão do útero. Então, as filhas da senhora M, na época do tratamento, tinham 16 e 14 anos. E ela confessa que desde a época da morte do marido, ela vivia constantemente doente. Há 4 anos, ela melhorou muito com a realização de massagens combinadas a banho elétrico. Aí a senhora M começou a ser acompanhada por Freud. No primeiro dia de maio, sendo que ele aconselhou que ela fosse se restabelecer em uma casa de saúde e que não ficasse na companhia das filhas que eram acompanhadas por governantas. Então ele recomendou que ela fosse se internar para que ele pudesse cuidar dela de uma forma mais autêntica. E ele iria visitá-la regularmente para fazer as terapias, para fazer as análises. Então, Freud ele descreveu que a paciente apresentava a expressão tensa
e penosa, pálpebras cerradas e olhos baixos com testa franzida e dobras nos labiais acentuadas. A paciente apresentava dificuldade esporádica de fala, com interrupções espáticas com gagueira. Mantinha os dedos entrelaçados e apresentava movimentos convulsivos semelhantes a tiques que envolviam o rosto e os músculos do pescoço. Ela interrompia periodicamente as suas observações e fazia uma espécie de estalido com a boca. Ela se entortava toda, inclusive os dedos, e exclamava palavras com voz alterada, carregadas de angústias, tais como: fique quieto, não diga nada, não me toque. Todas essas alterações desapareciam subitamente da mesma maneira que começavam. E Freud utilizou o tratamento à base de banhos quentes, massagens 2 vezes ao dia e sugestão hipnótica. Então, percebem todas as características, né? Essas são as características que a Amy apresentava naquele momento. Então, estálidos com a boca, toda torta, dedos entrelaçados, tiques, né? Repulsão no tipo de convulsão, toda trêmula. Então, tinha todas essas características. Aí Freud, pelo método da sugestão de hipnose, ele conseguiu saber algumas informações sobre a paciente. Então, nas suas visitas regularmente, ele fazia também a hipnose para conseguir chegar na cena traumática, né? Para conseguir identificar o que desencadeou de verdade todas essas reações físicas no corpo dela. Então, Freud conseguiu induzir a melhora de alguns sintomas e temores apresentados pela paciente. E aí nós fazemos aqui as principais observações sobre o comportamento da senhora M. A paciente ela se assustava constantemente com a entrada de pessoas nos aposentos. Então Freud pediu às enfermeiras e médicos internos que sempre batessem fortemente na porta dos aposentos antes de entrar, de forma a avisar a chegada. Então, o que ela fazia? Por exemplo, ela estava na sala conversando com o Freud, quando alguém abria a porta e entrava na sala. Mas o fato de abrir a porta a assustava muito, ela chegava a dar pulos, né, no sofá. Então, Freud vai lá e pede, olha, bata algumas vezes na porta forte para que ela escute, para que o fato de abrir a porta não a assuste. A paciente apresentava sensação de frio e dores na perna esquerda a partir das costas, na altura da crista ilíaca. Então, ela também apresentava várias dores e frio, né? A paciente contava histórias aterradoras sobre animais e certa vez, ao ler o jornal, contou que lera a história de um aprendiz que amarrou um menino e que depois colocou um rato branco em sua boca. Freud ficou muito preocupado com essa fala dela nesse momento. Aí ele tentou confirmar a história naquele jornal e não encontrou absolutamente nada. E então ele atribuiu o fato a um delírio introduzido por ela enquanto lia. Então percebe que isso não trouxe para o consciente dela que realmente foi um delírio. Simplesmente ela toma aquilo como verdade para ela. Então, sob a hipnose, ela contou que quando tinha 5 anos, os irmãos e irmãs costumavam atirar animais mortos nela. Período em que ela teve o primeiro desmaio e espasmo. Aí Freud já começa a introduzir no desencadeante dessa cena traumática, desses movimentos, né? Ele já começa a descobrir. Ela conta que se assustou novamente aos 7 anos, quando viu a sua irmã no caixão. E aos 8 anos, quando o irmão a aterrorizava ao se envolver em lençóis e fingir que era um fantasma.
já aos 9 anos, quando viu a tia em um caixão e viu o queixo dela cair. Então ela contava essas histórias aterrorizantes, né? Que é uma busca. é, Ela tinha essas histórias, né, totalmente organizadas, cronologicamente. E ela falava também que ela vivia pensando nessas histórias e isso a atormentava demais e por isso era tão organizadinha assim, de uma forma cronológica. Aí a paciente apresentou também dores gástricas. As dores vieram de uma visita longa das filhas, que receberam nos jardins da casa de saúde. Então, preocupado com isso, Freud então recomendou visitas mais curtas para as filhas, até que ele conseguisse identificar o causador disso. Aí a paciente conta que a gagueira surgirá há 5 anos, quando estiver com a cabeceira da filha mais nova, quando esteve muito doente e desejava ficar extremamente quieta. Então é como se o inconsciente, ela quisesse falar, então a gagueira vinha disso, ela quisesse falar, e o inconsciente dela pedindo para que ela ficasse quieta, e nesse conflito surgiu a gagueira. E outras lembranças. Aos 15 anos, ela encontrou a mãe estendida no chão após um derrame cerebral. A mãe viveu mais 4 anos, mas aos 19 anos, ao chegar a casa, encontrou a mãe morta, com o rosto contorcido. Também aos 15 anos, ela levantou uma pedra e um sapo estava embaixo dela, o que a fez perder a fala durante horas. Então, certa vez, ela vira o retrato de um indígena e se assustara, imaginando se o mesmo ganhasse vida. Aí ela falou também da expressão fique quieto, que sempre repetia. Isso aí Freud tentando fazer já alguma relação para ela. Então, a expressão fique quieto, que sempre repetia e que era relacionada a pensamentos assustadores e que temia que eles fossem interrompidos em seu curso, pois tudo ficaria confuso e as coisas ficariam piores. A expressão não me toque era relacionada ao irmão, que ficara doente e que ela cuidara e que ele se agarrava a ela. Também certa vez, um conhecido que havia enlouquecido de súbito e que lhe agarra o braço em sua casa. Outro episódio aos 28 anos, quando sua filha estava doente e se agarrava a ela com força, quase a sufocando. Olha quantas relações ela estava fazendo com acerca de cada mudança física no seu corpo, né? Ela contou também a história de que estava passeando de carruagem com as filhas e quando um raio havia caído em cima de uma árvore bem na frente dos cavalos. Ela ligou este fato também ao início da gagueira. A última perturbação importante foi o fato de ter ouvido um interno perguntando a um senhor no jardim se ele se sentia capaz de enfrentar a cirurgia, e isso ocorreu na frente da sua esposa. Aí Freud conseguia tirar muitos desses sentimentos aterrorizantes com a hipnose e com ela conseguia induzir a melhoria de alguns sintomas. Então, a partir de todas essas características, dessas observações que ele já vinha fazendo dela, aí ele começou a fazer essa hipnose para eliminar esses sintomas. Então, o estado da paciente melhorou e após um tratamento que durou 7 semanas, Freud permitiu a sua volta para casa. Depois desse período, Dr. Breuer recebeu notícias da paciente cerca de 7 meses depois. Ela havia piorado como resultado de um choque psíquico. E a filha mais velha, né, que estava cuidando a respeito da menstruação, né, lá no início, então ela voltou a apresentar problemas de saúde. Então, nessa ocasião, a filha ela foi tratada por um ginecologista da cidade vizinha.
mas o tratamento recomendado não funcionou, deixando-a com uma forte doença nervosa. Freud atribui esse fato à mudança posterior de caráter da senhora M, que de dócil passou a ter autorrecriminações violentas, desfazendo todos os efeitos do seu tratamento. Aí, nesse momento, ela tenta o tratamento com outro médico, né? Mas que não tem a mesma eficácia e a transferência não é tão aceitável, não faz uma boa transferência. Então, um ano após o seu primeiro tratamento com Freud, ela volta a Viena, que é a cidade do Freud, né? E se entregou aos seus cuidados. Freud achou que ela estava melhor e que sua principal queixa eram os estados de confusão que ela experimentava e aos quais ela mesma dominava, que chamava-se tempestades na cabeça. Por ocasião de uma dessas tempestades, ela manteve as feições transtornadas e todo o corpo em agitação permanente e pressionava a testa com as mãos e chamava, em tons de súplica e desânimo, o seu nome, que era também o da filha. Além disso, ela sofria também de insônia e chorava por horas a fio. Sentia-se triste sempre às 5 horas, horário em que visitava a filha internada na casa de saúde. Ao final da sua estadia, Freud achou que ela também estava bem melhor. E ao final da sua estada, a visitou e viu ela estava jogando comida embrulhada em papel alumínio no jardim. Freud ele constatou que ela não estava comendo toda a sua comida, igual ao seu pai, que também tinha o hábito de comer pouco. Outro aspecto é que só suportava beber líquidos espessos, como café, chocolate ou leite, e que ela achava que beber água comum ou mineral lhe perturbava a digestão. Sinais aos quais ele atribuiu a uma escolha neurótica. Freud lhe persuadiu a comer melhor, fato que foi obedecido. Aí, depois dessa época, Freud reviu a senhora M em uma visita à sua propriedade, época que a filha mais velha ela entrou em fase de desenvolvimento anormal e tornou-se desobediente e até violenta com a mãe. Então, com relação à senhora M, ela estava mais gorda, mais saudável e tinha sinais visíveis de melhora, mas formulou queixas sobre lacunas de memória. Então, veja que Freud conseguiu uma boa melhora, né, nesse método. E Freud, no verão de 1893, ele recebeu um bilhete dela, pedindo-lhe permissão para ser hipnotizada por outro médico, permissão que lhe foi concedida. Depois desse período que ela estava por análise com outro médico, Freud voltou a ter notícias dela 25 anos depois, ao ser abordado pela filha mais velha, quando buscava obter laudo mental da mãe relativo à época de seu tratamento, com a finalidade de mover um processo judicial juntamente com a irmã contra a senhora M, que resistia a liberar qualquer tipo de ajuda econômica para elas. Então, o conflito que sempre existiu ainda permanecia. Assim como as câimbras, acontecimentos aflitivos ou qualquer coisa que a fizesse recordar com intensidade, qualquer de seus traumas, levavam a um estado de delírio, né? Então, isso poderia ser encarado como uma situação de confusão alucinatória. E Freud, ele, desde muito cedo, percebeu que era preciso ressignificar a lembrança insuportável traumática, o que seria dar a ela um novo sentido, o que permite que ela se torne consciente e não cause mais sintomas
ou padecimentos psíquicos. Então, a receitinha de bolo, né, que ele diria nesse caso é a ressignificação daquela lembrança insuportável, né? Então, o fato de falar sobre ela nos dá a chance de ressignificar, de reelaborar, né, melhor esse fato. Então, deixo para vocês aqui como um último adendo, né, uma citação do Freud, onde ele fala: o relato do caso esclarece suficientemente a maneira como o trabalho terapêutico foi conduzido. Como é prática na psicoterapia hipnótica, lutei contra as representações patológicas da paciente, por meio de garantias e proibições, e apresentando toda espécie de representações opostas. Mas não me contentei com isto. Investiguei a gênese dos sintomas individuais, a fim de poder combater as premissas sobre as quais se erguiam as representações patológicas. No curso dessa análise, costumava acontecer que a paciente expressava verbalmente, com a mais violenta agitação, assuntos cujo afeto associado até então só se manifestara como uma expressão de emoção. Esses foram os casos, então, que eu trouxe para vocês, né? Acerca da histeria, da hipnose, da associação livre. Eu espero que tenha ficado claro para todos vocês a questão de que a hipnose pela associação livre, né, não é uma associação tão livre assim, que a gente precisa estar atento para identificar as pontes que há nisso, fazer as referências, as inferências que estão ali mostrado para nós que somos capacitados para avaliar esse tipo de noção, né? Algo que a olho nu e para leigos estão ali de uma forma jogadas ao vento. Não sei por que eu disse isso, se não tem relação nenhuma com o que a gente está falando. Então, hoje na aula passada, nós aprendemos que tudo tem relação. Pode não estar no nosso consciente, mas inconscientemente, o nosso aparelho psíquico, ele está fazendo todas essas prévias relações para que no futuro a gente possa ressignificar, reelaborar de uma forma que possa contribuir para as nossas emoções. Por hoje é isso. Uma boa noite para todos vocês e qualquer dúvida me mandem e-mail. O e-mail é juliananogueira.psi@hotmail.com e até a próxima semana. Boa noite.